Qual é o versículo da Bíblia que você mais gosta e que você tem ele decorado? Pois bem, eu quero começar esse vídeo pedindo para que você coloque aqui nos comentários, por favor, qual é o versículo que você mais gosta, que mais fala com você, ou que você tem ele decorado e você tem a capacidade de mencioná-lo, de recitá-lo sem ter que ler. Coloca aqui nos comentários para mim, eu quero saber, é muito importante esse seu feedback, esse compartilhamento, ele vai trazer edificação tanto para mim quanto para você. Eu acredito que todos nós estamos vivendo tempos onde Deus está nos permitindo experimentar de uma forma mais profunda, como a gente nunca experimentou, algumas verdades bíblicas de uma forma um pouco mais intensa. Eu já fiz menção aqui, eu fico pensando quantas vezes que a gente leu na Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E temos vivido dias onde temos tido a clara sensação de uma alegria muito grande que invade o nosso coração pela oportunidade de nós estarmos juntos, reunidos, num culto onde nós podemos celebrar a Deus. Há versículos bíblicos que, na verdade, talvez por uma questão cultural, a gente nem tenha tanto hábito, de valorizá-lo, como alguns versículos na despedida apostólica dos discípulos, é dita a frase: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E ósculo é beijo. E eu acredito que, tanto quanto eu, você deve estar sentindo falta daquele calor humano, daquele abraço, daquele toque, daquela oportunidade de estarmos juntos. Pois bem, eu estou dando todos esses exemplos para ressaltar exatamente o fato de que Deus está nos dando a oportunidade de experimentarmos de uma forma mais profunda alguns versículos bíblicos que muitas vezes a gente lia, a gente conhecia, mas a gente não valorizava de uma forma adequada, de uma forma profunda. Eu quero compartilhar com você, na verdade, um dos primeiros versículos bíblicos que eu decorei na minha vida e que eu gosto muito. Esse versículo é João capítulo 14, versículo 6. Eu queria, aliás, pedir mais uma vez para você. Você sabe o que está escrito em João 14, 6? Se você sabe, coloca aqui nos comentários, compartilhe com a gente. Deixa eu ver se, de alguma forma, aquele versículo que fala muito comigo é um dos versículos que também fala muito com você. E eu estou pedindo isso para você porque eu também entendo que João capítulo 14, versículo 6, é um dos versículos que talvez estejamos vivendo um dos momentos onde esse versículo ele se reveste de um significado um pouco mais profundo. O tema que eu dei no vídeo dessa semana é exatamente esse: as 3 maiores necessidades. E você há de convir comigo que esse versículo revela exatamente as 3 maiores necessidades que o ser humano tem tido nos dias atuais. João 14, 6 fala, uma das falas de Jesus, ele diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pois bem, eu quero propor aqui exatamente uma reflexão em cima dessa afirmação de Jesus, onde ele se apresenta como sendo cada uma dessas verdades, e nós estamos vivendo um tempo onde
com certeza, as 3 maiores necessidades que você e eu temos tido nos dias atuais é exatamente de caminho, exatamente de verdade e exatamente de vida. Pois bem, deixa-me compartilhar com você, em primeiro lugar, caminho. Caminho, nós precisamos entender que é o meio, o instrumento pelo qual todas as pessoas são levadas da sua origem ao seu destino. Eu quero mais uma vez fazer uso aqui de um instrumento que é tão comum nos nossos dias, o GPS. Quando você precisa encontrar algum local, através do GPS, você precisa exatamente de 2 informações básicas. Você precisa da origem e do destino. E no momento que você coloca a sua origem e o seu destino, o GPS ele traça um ou mais caminhos que podem fazer com que você saia do lugar de onde você está e você chegue no lugar para onde você quer ir. Eu estou fazendo uso do GPS aqui, estou inclusive dizendo que ele pode traçar mais do que um caminho. Você já deve ter se deparado com uma situação como essa, saindo de casa para uma viagem ou para encontrar um endereço, e ele oferece rotas alternativas, rotas que muitas vezes são mais demoradas, enfim, mais do que uma rota. E eu queria trazer de alguma forma essa verdade natural e física que todos nós estamos acostumados a nos deparar com ela, e quero trazer para a nossa vida espiritual, porque quanto à nossa espiritualidade, quanto à nossa vida espiritual, para que a gente saia do lugar de onde a gente está e a gente chegue no lugar que Deus quer, que Deus deseja que a gente chegue, muitas vezes nós vamos encontrar várias propostas, várias ofertas, vários caminhos que podem nos levar ao lugar de destino. E essa é exatamente uma das primeiras verdades que eu quero compartilhar com você. Porque quando Jesus ele se apresenta como sendo o caminho, ele se apresenta como sendo não um dos caminhos, ele se apresenta como sendo o caminho. Ele é o único caminho. Não existe outro caminho que pode nos levar ao céu, que pode nos levar até a presença de Deus. Por isso Jesus ele diz: olha, eu sou o caminho. E eu acho interessante porque da mesma forma que o GPS apresenta pra gente os caminhos, muitas vezes a gente se depara com contratempos, acidentes de percurso que podem atrasar ou que podem resistir à nossa chegada ao nosso destino. Eu me lembro uma vez que eu estava voltando para a cidade onde eu moro, e eu me lembro que o GPS avisou que havia um acidente no determinado quilômetro, e que eu deveria contornar, só que aquilo iria fazer eu demorar na minha viagem mais ou menos 1 hora, 1h30, mas eu resolvi obedecer o GPS e eu atrasei a minha chegada em 1 hora, 1h30, mas quando eu tive notícias do que aquele acidente proporcionou um atraso de mais de 4 horas, porque a praça de pagamento de pedágio ficou interditada, os veículos não podiam passar, enfim, eu perdi 1h30 aqui, mas eu deixei de perder 4, 5 horas de viagem se eu me mantivesse naquele caminho. Eu estou falando isso para você porque quando nós estamos caminhando uma vida cristã, onde o céu, onde a presença de Deus é o nosso destino, muitas vezes nós vamos encontrar acidentes de percurso, que na verdade podem não ser acontecimentos físicos, podem ser decepções, frustrações, resistências que muitas vezes surgem para nos fazer
impedir, parar de continuar trilhando esse caminho que vai nos levar ao nosso destino, que vai nos levar ao céu. Pois bem, Jesus ele se apresenta como sendo o caminho. Eu sou o caminho, e através de Jesus Cristo nós nunca teremos decepções, frustrações ou resistências para chegarmos no nosso destino. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você aqui é que Jesus se apresenta como sendo a verdade. E a verdade é uma outra necessidade que tanto você quanto eu temos necessitado nos nossos dias. Eu falo isso com propriedade porque numa sociedade onde prevalece de uma forma muito intensa aquilo que ficou conhecido como as fake news, notícias que a gente não sabe se são reais, se são verdadeiras, se tem uma perspectiva de manipulação de opinião, e aí nós precisamos de muito cuidado, de muito critério para não sermos enganados através de notícias que têm até uma aparência de verdade, mas que na verdade não tem nada a ver com verdade, são notícias distorcidas, são doenças, são informações mentirosas que têm exatamente esse propósito de nos fazer desviar do caminho verdadeiro. Verdade, nós temos uma necessidade muito grande de verdade, da mesma forma como Jesus ele se apresenta como sendo o único caminho, ele também se apresenta aqui não como sendo uma verdade. Jesus Cristo ele se apresenta aqui como sendo a verdade. E eu fico pensando mais uma vez que do ponto de vista espiritual, quantas verdades são apresentadas a nós como sendo verdades. Aliás, há uma linha de pensamento que prevalece muitas vezes, que diz que todas as religiões levam ao céu. Eu quero dizer para você que isso é um engano. Na verdade, nenhuma religião tem o poder ou a capacidade de levar o homem ao céu. Na verdade, religiões são tentativas humanas de levar o homem até Deus, quando o cristianismo e Jesus Cristo é Deus vindo de encontro ao ser humano. O que eu quero propor para você, na verdade, não é seguir uma religião, é seguir uma pessoa real, uma pessoa que ressuscitou, uma pessoa que está viva, uma pessoa que diz que onde estiverem duas pessoas, você e eu já somos maioria, duas pessoas que podem trazer a presença de Deus. E eu tenho certeza que da mesma forma como a presença de Deus envolve esse lugar, está envolvendo o lugar onde você está também nesse momento. Pois bem, Jesus, ele é a verdade, a única verdade. Não existe outra verdade além de Jesus Cristo. E o que eu quero propor para você aqui como conselho é exatamente que você se volte para a palavra de Deus, se volte para a Bíblia Sagrada, porque ela é a revelação da pessoa e da vontade do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a verdade. Eu quero finalizar esse vídeo compartilhando com você exatamente a terceira verdade que Jesus se apresenta aqui, que é como sendo a vida. Jesus, ele é a vida. Talvez, eu acredito que uma das maiores necessidades que todo ser humano tem tido nesses últimos tempos é exatamente de ter vida. Sabe, querido, eu devo reconhecer que quando eu falo que uma das maiores necessidades é vida, é porque nós temos vivido cenários de morte, de desespero, de medo, de insegurança, com tudo que tem nos acometido nos últimos meses. Mas eu quero desafiar você a olhar um pouco além, querido, porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, e quando Jesus diz eu sou a vida, na verdade Jesus ele não estava se limitando a essa vida terrena que você e eu podemos viver aqui determinado número de anos. Não, Jesus disse num cenário de morte. Você deve se lembrar tanto quanto eu. Se você não se lembra, João capítulo 11 revela a história de um homem, um amigo de Jesus chamado Lázaro, que havia morrido 4 dias, já estava morto. E quando Jesus ele chega nesse cenário de morte, onde estão
Marta, Maria, as irmãs estão ali desesperadas por causa do cenário de morte, da perda, já da saudade. Jesus, ele diz assim: olha, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, querido, quando Jesus se apresenta como sendo a vida, Jesus está, na verdade, revelando que a vida que ele tem proposto para mim e para você é uma vida que vai além dessa vida, é uma vida eterna. E eu quero desafiar você a entregar a sua vida, o seu coração, o seu futuro, os seus sonhos e os seus projetos, aceitar o preço que foi pago na cruz do Calvário, aceitar essa verdade, que ela invada o nosso coração, como Jesus sendo a vida eterna, que pode nos garantir uma eternidade com Ele. Ah, querido, essas são as 3 necessidades que com certeza são as maiores necessidades que nós temos hoje: caminho, verdade e vida. Eu quero orar para que de alguma forma você e eu possamos juntos, de mãos dadas, trilhar esse caminho, seguir essa verdade, para que possamos entrar nessa vida eterna com alegria e com júbilo no coração. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Obrigado porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Senhor, nós não queremos seguir outro caminho, nós não queremos ouvir outra aparente verdade, nós não queremos viver uma vida superficial, não, nós queremos seguir o Senhor. Por isso, o nosso coração, a nossa vida te pertence, nós o seguiremos por todos os dias da nossa vida. Eu quero abençoar cada vida, cada família, principalmente aqueles que, como Marta e Maria, têm vivido dias de luto, dias de lágrima, dias de perca, mas Deus, que a verdadeira vida possa entrar em cada casa, em cada coração, e que possamos viver a vida eterna contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, meu querido.